dia a todas. Esse período da Romaria da Terra e das Águas, um dos momentos assim, mais importantes da Igreja do Maranhão, dentre tantos acontecimentos dessa vida, desse dinamismo que a Igreja tem, é a Romaria da Terra e das Águas, que presente em oração, em mística, em cidadania, e é um momento tão forte que mobiliza os nossos bispos, padres, enfim, todo o povo de Deus e também aquelas pessoas além da Igreja Católica, mesmo que não são do seu da Igreja Católica, porque é um evento assim que serve para todos, porque temos muitas coisas em comum, terra e água em comum para todos. Faz parte da nossa mesa aqui, que veio para essa entrevista, Dom Valmor, que está no centro, aqui na mesa. Está chegando também Dom Valdeci, os bispos, sejam bem-vindos. Dom Francisco Lima, que está chegando lá, né? Dom Valdeci, que está à minha direita. O Dom Wilson Vasco, bispo de Imperatriz. Dom Sebastião Bandeira, enfim. É um evento tão importante que mobiliza todos nós, de modo especial a Igreja, para que possamos dar essa nossa participação na sociedade. A Igreja tem esses dois grandes olhares para Deus, evidente, em primeiro lugar, um olho para o céu, mas também um olho para a terra, porque a Igreja também é mãe e cuida destas realidades. Então, senhores e senhoras, podem ficar à vontade para dirigir as suas perguntas. Vamos fazer dessa tarde de hoje uma tarde de cidadania e participação em vista da 13ª Romaria da Terra e das Águas. Então, Valmor, quero começar com a primeira pergunta, depois todas as emissoras, o suporte, pode ficar à vontade. Que sentido assim, tem ou que unidade pode ser feita entre uma Romaria da Terra e aquilo que hoje está sendo muito falado, sobretudo pelo Papa Francisco e as encíclicas que têm sido lançadas agora, sobre a questão da casa comum? Existe sintonia isso tudo? Em primeiro lugar, quero saudar a todos, desejando muita saúde e paz e registrar a minha alegria de vir participar aqui dessa 13ª Romaria da Terra e das Águas. Quando nós falamos de terra e águas, nós estamos falando daquilo que é o horizonte da carta encíclica do Papa Francisco à Casa Comum, chamados a cuidar. Por isso, damos graças a Deus pelo acontecimento já tradicional de muitos anos da Romaria da Terra e das Águas aqui no Maranhão, chamando-nos a atenção da importância e quanto à responsabilidade que todos nós temos com a casa comum. São muitos os clamores, são muitas as exigências, são muitas as urgências e são muitas as necessidades. Por isso, realizar mais uma Romaria da Terra e das Águas significa investir nessa consciência a respeito de uma ecologia integral. Somos corresponsáveis pelos andamentos, pelos rumos do planeta, onde moramos, onde estamos, como aqui concretamente no Maranhão, com os muitos desafios que estão postos atingindo a vida de todas as pessoas. Dou graças a Deus por esta Romaria, porque ela se torna para todos nós não apenas mais um evento, mas a oportunidade de crescer nesta consciência importante que somos corresponsáveis no cuidado pela casa comum. Boa tarde, meu nome é Zaqueu, faço parte da equipe da Comunidade. Eu gostaria, a minha pergunta a ser lançada é a respeito, por exemplo, eu vi aqui a foto do Galdino, do Chico Mendes e também da Ecodote, que foram marchas nessa caminhada aí do direito à terra, das pessoas que não tinham essa terra e precisavam. E a gente, olhando assim, vê que teve várias pessoas que lutaram para que hoje, pelo menos que na tentativa de que as pessoas que precisam da terra tivessem essa terra. E a gente olhando hoje a Amazônia, no atual presidente, não dando tanta importância, pelo menos para que se preserve a Amazônia. O que a Igreja orienta os seus fiéis, o que a Igreja repassa para as pessoas que têm a Igreja como um local que eles recebem as suas orientações?
Obrigado. Eu digo uma palavra muito rápida e os irmãos bispos também podem complementar. A igreja, a partir do Evangelho, exatamente porque ela é depositária da riqueza do Evangelho de Jesus Cristo, tem uma grande tarefa educativa no coração da sociedade e convoca o seu povo, à luz da fé, a qualificar a sua cidadania. Por isso respeitamos muito e veneramos a memória daqueles que lutaram e que procuraram ajudar neste caminho de educação para a cidadania, à luz da fé, e que, no entanto, foram vítimas de incompreensões e de modos inadequados de conduzir o caminho da sociedade. Por isso a igreja investe muito à luz da fé para que a cidadania seja qualificada, porque só com uma cidadania qualificada é que nós poderemos dar rumos novos à civilização nossa e à sociedade, que é necessitada profundamente de um novo tempo, de um modo de organização social e política que dê prioridade ao respeito à vida e à dignidade de toda pessoa humana. Nesse campo da formação, eu queria ressaltar que as romarias da terra são um espaço de colocar no coração das pessoas os valores do Evangelho. E dou um destaque à juventude. Eu participei da primeira romaria em 86 em Vargem Grande, e em todas que participei, pelo menos a metade dos que participam são jovens. E isso traz para nós uma grande esperança, porque nós plantamos no coração das novas gerações a importância do Evangelho, a importância da participação na igreja e a importância de empenhar a sua vida por uma vida melhor, vida plena, como Deus quer, como Jesus Cristo apresenta. Eu ressalto esse aspecto das juventudes numa participação grande nas romarias e esperança que formamos a consciência cristã das novas gerações. Um evento como esse, naturalmente, congrega os membros das nossas comunidades de fé espalhadas por muitos lugares, mas tem uma intenção também de repercutir na consciência cidadã e em todas as pessoas. Por isso mesmo, agradecemos muito a importância da presença da imprensa, porque para chegarmos a outras pessoas, sobretudo aquelas que têm responsabilidades maiores, precisamos desse instrumento tão importante e indispensável. Essa é uma tarefa que exige muito, não podemos parar e precisamos encontrar meios para que nós possamos acender essa luz na consciência de muitas pessoas, porque se nós estamos vivendo descompasso, não estamos dando conta de levar a nossa sociedade numa cidadania adequada, é porque falta exatamente essa compreensão. É preciso investir profundamente com os jovens, com os que estão nas comunidades, mas com os governantes, com os representantes do povo, com todos aqueles que têm poder de decisão, porque é muito importante uma compreensão nova, sobretudo quando pensamos o modo do uso da casa comum. Quando a idolatria do dinheiro toma conta, por exemplo, isso é evidente e vemos os resultados nefastos disso. Quando a idolatria do dinheiro toma conta, os critérios não são critérios que levam em conta a vida humana, o respeito à casa comum, tanto pedindo de nós mudança de hábitos, mudanças de modo de compreensão. Um evento como esse, portanto, como disse há pouco, é um evento religioso de fé e com uma extensão e um alcance educativo da mais alta importância. Eu queria retomar a pergunta sua a respeito dos mártires, pessoas que vão ser lembradas porque deram a vida na defesa da terra e dos direitos. Então a Romaria é justamente esse momento onde nós vamos resgatar a história da Igreja do Maranhão e também dar a voz a muitas pessoas e grupos que não são ouvidos na nossa sociedade e que também estão resistindo com muita coragem os problemas atuais, como aqueles que também enfrentaram anteriormente. Então, durante a Romaria, por exemplo, nós vamos ter o momento dos mártires, onde vários líderes aqui do Maranhão que deram a vida, eles vão ser lembrados justamente para ajudar a não esquecer a memória e ajudar também ao nosso povo a continuar lutando com esperança, porque um dos objetivos da Romaria também é alimentar a esperança do povo. No momento atual, a gente precisa
fortalecer a convicção que nós não podemos nos deixar levar pelo medo, mas pela coragem e pela esperança cristã. Também vale ressaltar que no encontro desta e a todas, esse período da Romaria da Terra e das Águas, um dos momentos assim, mais importantes da Igreja do Maranhão, dentre tantos acontecimentos dessa vida, desse dinamismo que a Igreja tem, é a Romaria da Terra e das Águas, que presente em oração, em mística, em cidadania, e é um momento tão forte que mobiliza os nossos bispos, padres, enfim, todo o povo de Deus e também aquelas pessoas além da Igreja Católica, mesmo que não são do seu da Igreja Católica, porque é um evento assim que serve para todos, porque temos muitas coisas em comum. Terra e água é em comum para todos e faz parte da nossa mesa aqui, que veio para essa entrevista, Dom Valmor, que está no centro, aqui na mesa. Está chegando também Dom Valdeci, os bispos que estão chegando, pode se aproximar, comprou a mesa aqui, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Dom Francisco Lima, que está chegando lá, né? Dom Valdeci, que está à minha direita, o Dom Wilson Basso, bispo de Imperatriz, Dom Sebastião Bandeira, enfim, é um evento tão importante que mobiliza todos nós, de modo especial a Igreja, para que possamos dar essa nossa participação na sociedade. A Igreja tem esses dois grandes olhares para Deus, evidente, em primeiro lugar, um olho para o céu, mas também um olho para a terra, porque a Igreja também é mãe e cuida destas realidades. Então, senhores e senhoras, podem ficar à vontade para dirigir as suas perguntas, e vamos fazer dessa tarde de hoje uma tarde de cidadania e participação em vista da 13ª Romaria da Terra e das Águas. E, Dom Valmor, quero começar com a primeira pergunta, depois todas as emissoras, o suporte pode ficar à vontade. Que sentido se tem, ou que unidade pode ser feita entre uma Romaria da Terra e aquilo que hoje está sendo muito falado, sobretudo pelo Papa Francisco e as encíclicas que têm sido lançadas agora, sobre a questão da casa comum? Existe sintonia em isso tudo? Em primeiro lugar, quero saudar a todos, desejando muita saúde e paz, e registrar a minha alegria de vir participar aqui dessa 13ª Romaria da Terra e das Águas. Quando nós falamos de terra e águas, nós estamos falando daquilo que é o horizonte da carta encíclica do Papa Francisco à Casa Comum, chamados a cuidar. Por isso, damos graças a Deus pelo acontecimento já tradicional de muitos anos da Romaria da Terra e das Águas aqui no Maranhão, chamando-nos a atenção da importância e quanto à responsabilidade que todos nós temos com a casa comum. São muitos os clamores, são muitas as exigências, são muitas as urgências e são muitas as necessidades. Por isso, realizar mais uma Romaria da Terra e das Águas significa investir nessa consciência a respeito de uma ecologia integral. Somos corresponsáveis pelos andamentos, pelos rumos do planeta, onde moramos, onde estamos, como aqui concretamente no Maranhão, com os muitos desafios que estão postos atingindo a vida de todas as pessoas.
Dou graças a Deus por esta romaria, porque ela se torna para todos nós não apenas mais um evento, mas a oportunidade de crescer nesta consciência importante que somos corresponsáveis no cuidado pela casa comum. Boa tarde, meu nome é Zaqueu, faço parte da equipe da Levante. Eu gostaria, a minha pergunta, se ser lançada, é a respeito, por exemplo, eu vi aqui a foto do Galdino, do Chico Mendes e também da Etandote, que foram mártires nessa caminhada aí do direito à terra, das pessoas que não tinham essa terra e precisavam. E a gente, olhando assim, vê que teve várias pessoas que lutaram para que hoje, pelo menos que na tentativa de que as pessoas que precisam da terra tivessem essa terra. E a gente olhando hoje a Amazônia, no atual presidente, não dando tanta importância, pelo menos para que se preserve a Amazônia. O que a igreja orienta os seus fiéis, o que a igreja repassa para as pessoas que têm a igreja como um local que eles recebem as suas orientações? Obrigado. Eu digo uma palavra muito rápida e os irmãos bispos também podem complementar. A igreja, a partir do Evangelho, exatamente porque ela é depositária da riqueza do Evangelho de Jesus Cristo, tem uma grande tarefa educativa no coração da sociedade. Convoca o seu povo, à luz da fé, a qualificar a sua cidadania. Por isso respeitamos muito e veneramos a memória daqueles que lutaram e que procuraram ajudar neste caminho de educação para a cidadania, à luz da fé, e que, no entanto, foram vítimas de incompreensões e de modos inadequados de conduzir o caminho da sociedade. Por isso a igreja investe muito à luz da fé para que a cidadania seja qualificada, porque só com uma cidadania qualificada é que nós poderemos dar rumos novos à civilização nossa e à sociedade, que é necessitada profundamente de um novo tempo, de um modo de organização social e política que dê prioridade ao respeito à vida e à dignidade de toda pessoa humana. Nesse campo da formação, eu queria ressaltar que as romarias da terra são um espaço de colocar no coração das pessoas os valores do Evangelho. E dou um destaque à juventude. Eu participei da primeira romaria em 86 em Vargem Grande, e em todas que participei, pelo menos a metade dos que participam são jovens. E isso traz para nós uma grande esperança, porque nós plantamos no coração das novas gerações a importância do Evangelho, a importância da participação na igreja e a importância de empenhar a sua vida por uma vida melhor, vida plena, como Deus quer, como Jesus Cristo apresenta. Eu ressalto esse aspecto das juventudes numa participação grande nas romarias e esperança que formamos a consciência cristã das novas gerações. A conscientização da terra e água, não só para quem já faz parte, mas para as caravanas que vêm das universidades e quem também vai participar da caminhada de toda a programação aí do evento, não é? Um evento como esse, naturalmente, congrega os membros das nossas comunidades de fé espalhadas por muitos lugares, mas tem uma intenção também de repercutir na consciência cidadã e em todas as pessoas.
Por isso mesmo agradecemos muito a importância da presença da imprensa, porque para chegarmos a outras pessoas, sobretudo aquelas que têm responsabilidades maiores, precisamos desse instrumento tão importante e indispensável. Essa é uma tarefa que exige muito, não podemos parar e precisamos encontrar meios para que nós possamos acender essa luz na consciência de muitas pessoas, porque se nós estamos vivendo descompassos, não estamos dando conta de levar a nossa sociedade numa cidadania adequada, é porque falta exatamente essa compreensão. É preciso investir profundamente com os jovens, com os que estão nas comunidades, mas com os governantes, com os representantes do povo, com todos aqueles que têm poder de decisão, porque é muito importante uma compreensão nova, sobretudo quando pensamos o modo do uso da casa comum. Quando a idolatria do dinheiro toma conta, por exemplo, isso é evidente e vemos os resultados nefastos disso. Quando a idolatria do dinheiro toma conta, os critérios não são critérios que levam em conta a vida humana, o respeito à casa comum. Portanto, pedindo de nós mudança de hábitos, mudanças de modo de compreensão. Um evento como esse, portanto, como disse há pouco, é um evento religioso de fé e com uma extensão e um alcance educativo da mais alta importância. Eu queria... Pode falar Isso. Eu queria retomar a pergunta sua a respeito dos mártires, pessoas que vão ser lembradas porque deram a vida na defesa da terra e dos direitos. Então, a Romaria é justamente esse momento onde nós vamos resgatar a história da Igreja do Maranhão e também dar a voz a muitas pessoas e grupos que não são ouvidos na nossa sociedade e que também estão resistindo com muita coragem os problemas atuais, como aqueles que também enfrentaram anteriormente. Então, durante a Romaria, por exemplo, nós vamos ter o momento dos mártires, onde vários líderes aqui do Maranhão que deram a vida, eles vão ser lembrados justamente para ajudar a não esquecer a memória e ajudar também ao nosso povo a continuar lutando com esperança, porque um dos objetivos da Romaria também é alimentar a esperança do povo. No momento atual, a gente precisa fortalecer a convicção que nós não podemos nos deixar levar pelo medo, mas pela coragem e pela esperança cristã. Também vale ressaltar que o encontro um evento dessa envergadura, ele é antecedido por todo um período de preparações. Então, todas as dioceses que compõem o nosso regional nordeste, em suas paróquias, em suas comunidades, realizaram seminários a partir da temática desta Romaria da Verdade, envolvendo leigos, religiosas, padres. Então, ele já vem para cá, para Caxias, para a Romaria, com uma certa preparação, conhecimento do tema. Então, a Romaria acontece já na preparação. Todas as dioceses, paróquias, tiveram esse momento de conscientização, estudo, aprofundamento, discussões e também em cada comunidade. Então, essa conscientização começa já antes do próprio evento em si. Uma meta a ser atingida, naturalmente, tem a ver com essa conscientização cidadã, mas também com a necessária abertura de canais de diálogo com aqueles que tomam decisão, que escolhem, que governam, o que é muito importante e fundamental, pois é preciso uma nova compreensão e um novo modo, porque os cenários
de pobreza, de exploração, de modo de tratar a casa comum são cenários muito preocupantes na nossa sociedade brasileira. Por isso, um evento desse é como uma chama que se acende para dizer: é preciso prestar mais atenção, não basta tão simplesmente fazer do modo como estamos fazendo, é preciso fazer diferente. E para fazer diferente, compreendendo de modo qualificado qual é o rumo que a gente deve dar. Por isso mesmo, todos nós nos colocamos na condição de aprendizes. Quem governa, quem decide, quem tem poder, quem participa, quem é cidadão e cidadã, somos todos aprendizes, porque precisamos na nossa sociedade, de fato, dar um novo rumo. E um novo rumo só é possível com a aprendizagem de muitas lições, lições que nós não estamos sabendo. Se soubéssemos essas lições todas, não estaríamos com cenários que nos envergonham e que exigem de nós uma nova postura. Eu queria só sugerir, assim, antes de cada pergunta, eu pudesse dizer o nome da emissora, talvez o nome da emissora, e pode ficar à vontade. Seguido as questões que foram colocadas, a Romaria da Terra ela é portadora de uma simbologia que entra no imaginário coletivo, ela é sem precedente. Aqui no Maranhão se diz que Ferreira Goulart diz que: diga-me quantos teatros há em tua terra e eu dir-te-ei a cultura do teu povo. No imaginário, na produção do sentido que nós encontramos na Romaria, ela é portadora de uma riqueza, porque a igreja ajuda a fazer com que o imaginário coletivo tenha essa dimensão de quê? De olhar para a resistência, de olhar para as coisas que Deus, não somente foi Deus que quis, mas que o povo começa a entender que pode também dar uma resposta, porque a vontade de Deus é que ele se mobilize, que ele tome uma posição. Então, isso, Dom Balboa colocou muito bem, isso ele é imprescindível para o mundo de hoje. Nós estamos vivendo num mundo da inércia, voltou a era das desilusões. Nós não temos mais. Então a Romaria ela precisa juntar esses elementos para fazer com que o povo tenha consciência de que é um povo de fé e é um povo de luta. E como já foi falado um pouco, parte do público que vai participar da Romaria de jovens, quais seriam os desafios da igreja, assim, uma orientação da própria CNBB, para evangelizar nesses tempos em que os jovens estão tão distraídos com rede social e com tantas outras coisas? Tem algum trabalho específico em relação a isso? Esse evento é uma ferramenta democrática nesse público? Começo essa resposta e depois o Dom Wilson pode completar. Nossa igreja, por isso diz, como diz da opção preferencial pelos pobres, diz também da opção preferencial pelos jovens. Uma opção preferencial pelos jovens, porque os jovens precisam encontrar o rumo de suas vidas. E nós estamos convictos que precisamos oferecer a eles o que de melhor tem e que nós professamos, que é o seguimento de Jesus Cristo. Por isso a igreja se empenha de maneira muito criativa, de maneira desafiadora, exatamente pela velocidade das grandes mudanças, de novas culturas, e ao mesmo tempo sabemos que precisamos deles, porque eles são hoje uma força nascente, importante, fundamental, que a igreja precisa na continuidade da sua tarefa missionária. Existe, portanto, na nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em cada diocese, em cada regional, um grande, embora desafiador, empenho de colocar a juventude nessa perspectiva e de a gente efetivar aquilo que de fato é uma opção preferencial por eles. Por isso é um sinal bonito de alegria. Muitos jovens participando aqui da 13ª Romaria da Terra e das Águas, mostrando que eles buscam o que precisam encontrar, e o que precisam encontrar é o que a gente tem
como igreja, sendo ela depositária, o melhor para oferecer, que é Jesus Cristo, cujo segmento muda a vida de qualquer um de nós. Nessa última sexta-feira, ontem, nós vimos uma mobilização mundial, Fridays for Future, sextas-feiras pelo futuro, milhões de jovens e pessoas no mundo inteiro, e tudo começou com uma jovem chamada Greta, na Suécia, que na sexta-feira deixou de ir na aula, para ir na frente do parlamento, pedir que o governo se posicionasse em relação às mudanças climáticas. Então a Igreja Católica acredita nisso, na força da juventude, nos seus ideais, nos seus sonhos, e que nós nos alimentamos com a fé, com o Evangelho e com a força da organização. Por isso nós vemos com esperança, sim, milhares de jovens participando, porque são as novas gerações que garantirão a continuidade do Evangelho e também da mudança a partir da fé na igreja e também na sociedade. Nessa análise, o pedido de figura essa é a crise pastoral da população. Como agora há pouco se referia a posições do governo e situações de vergonha. O governo Bolsonaro tem emitido opiniões contrárias a essa resistência à repressão do símbolo, de forma a isso de chamar a atenção sobre o problema. A preocupação cidadã com rumos da nossa sociedade é uma preocupação intrínseca à nossa fé. Por isso, quando nós nos preocupamos, dialogamos, discutimos, mostramos novos rumos, nós não estamos fazendo, como muitos podem pensar e pensam inadequadamente, política partidária. Política partidária fazem os partidos, é tarefa própria da índole dos partidos, a política partidária. O nosso papel, e por isso nós entramos na sociedade com os valores do Evangelho, é chamar para um diálogo e iluminar esse diálogo com algo que antecede, que é muito mais importante do que a política partidária. A política partidária bem feita é importante porque constrói a democracia. Porém, ela precisa de ter alicerces que lhe deem rumo e não se faça sem rumo, de maneira inadequada, trazendo prejuízos, como nós conhecemos muitos prejuízos da política partidária. Por isso nós precisamos de um parlamento forte, adequado, dialogal, aberto, sensível aos clamores das pessoas. Precisamos de governos, de outras instâncias governamentais, todas nessa perspectiva. E a igreja tem um grande e importante papel. Um papel que vem exatamente de ser depositária de uma fonte, como é a fonte do Evangelho, importante para a moralidade, para dar os alicerces importantes nesse contexto. Por isso nos preocupamos e nos colocamos sempre em diálogo, o que é muito importante e fundamental no contexto da sociedade contemporânea. Durante a declaração do símbolo, houve-se alguns comentários de que os bispos estão sendo monitorados pelo governo. Você teria confirmado? Se isso está acontecendo, para nós, eu acredito que posso dizer isso em nome de todos os bispos, não tem nenhuma importância, porque a nossa vida tem que ser uma vida transparente, porque esse é um alicerce fundamental da nossa missão e da nossa tarefa. Portanto, cumpre seu papel quem faz isso dentro da legislação e dentro da moralidade. E cumprimos nós o nosso papel de estarmos à disposição sempre a respeito de tudo que fazemos, que somos, né? E esse é um valor muito fundamental. Portanto, não nos aflige, não nos incomoda, e que isso seja feito dentro da cidadania, dentro da sociedade, do modo adequado, sempre para o bem, sem nenhum sentido persecutório ou qualquer um sentido de desmoralização. Porque, afinal de contas, nós nos assentamos num alicerce muito importante. Embora tenhamos os nossos limites humanos, mas nós nos colocamos sempre com muita transparência e muita abertura de coração para diálogos e cooperação. Chegou aqui em minhas mãos uma das pessoas que essa pergunta, talvez pode um dos bispos também,
responder, pode ser mais local. Primeiro, qual o objetivo desta romaria? Outra pergunta que chegou em minhas mãos aqui: o que essa romaria poderia fazer para diminuir a poluição no rio Itapecuru? Eu queria também que o Dom Valdeci, depois que alguém respondesse essas perguntas, pudesse dizer que essa romaria que acontece dentro do estado do Maranhão, perguntou o Valdeci, ele poderia ser o bispo referencial das pastorais sociais. Quais são os gritos maiores existentes no Maranhão, o clamor do povo, o senhor como bispo referencial das pastorais sociais, e em que também essa romaria vem em encontro desses clamores? Dom Sebastião. Então, a Romaria da Terra e das Águas é um grande acontecimento na nossa igreja. Sempre penso, é um momento celebrativo, onde trazemos as nossas experiências, onde trazemos as nossas esperanças, onde trazemos também, claro, as nossas dificuldades. E nós sabemos os grandes desafios que existem no Maranhão. Poucos dias, por exemplo, vi uma reportagem se dizendo que 80%, por dados assim colocados, 80% da floresta amazônica do Maranhão já foi devastada, já foi destruída. Então é um grande apelo. Mas depois tem outros apelos também. Por exemplo, no que diz respeito ao direito dos povos indígenas, né? Quanta ameaça quanto a este povo, quanta ameaça em relação às comunidades quilombolas, né? Perda de direito, ameaça da própria vida. Se olharmos outra região, nós vamos perceber, por exemplo, o crescimento dos parques eólicos, e isto vem de confronto também com os pescadores e pescadoras artesanais, para dizer que são esses grandes desafios que estão aí. E as pastorais sociais, claro, com todas as dioceses, têm exatamente esse papel importante. A partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da doutrina social da Igreja, vivenciar esse compromisso. O Evangelho de João, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nesse sentido, nós somos chamados e chamadas como igreja a nos comprometermos com a vida. Então, aonde quer que seja ameaçada, e nós temos esse compromisso na fidelidade ao reino de Deus, no segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostrarmos solidários, comprometidos com aqueles e aquelas que não têm vez e nem voz na sociedade. Nesse sentido, eu diria que a Romaria da Terra e das Águas é esse momento celebrativo, esse momento de motivar a esperança na caminhada do povo de Deus, é esse momento importante de dizer que, como igreja, estamos para caminhar junto com aqueles e aquelas menos favorecidos na sociedade. Então, quanto à Romaria, desde 2018 que a gente está nesse processo e realizamos 10 reuniões para que a gente chegasse até aqui. E é claro que um dos grandes objetivos da Romaria é nos dar conta da realidade que nos envolve, a realidade nua e crua, como ela nos é apresentada. E ao discutirmos a Romaria da Terra e das Águas, porque vocês sabem que Caxias já realizou uma Romaria em 1992 e a temática era água, aliás, era terra. E só depois da de Zedoca é que nós estamos realizando agora a 5ª Romaria da Terra e das Águas e a 13ª no geral, de Romarias da Terra e das Águas que se realiza no Maranhão. Então, este ano, para essa Romaria, a gente preferiu focar no tema da água, pela importância que esse tema tem. E olhando a realidade que nós estamos vivendo e os seminários que nós realizamos, seja seminário regional, realizado aqui em Caxias,
quanto os seminários diocesanos, que todas as dioceses do Maranhão realizaram, nós tivemos uma assessoria única, do Dr. Everton, mas ele particularizava essa sua assessoria na questão da água em cada região, né? E o que nos veio daí de todos, a gente pode fazer uma síntese de tudo isso, e eu espero que hoje à noite ele dê para a gente essa síntese. É claro que a água é uma realidade que a gente tem que olhar com muita atenção, né? Até porque os nossos rios, as nascentes do nosso rio, vocês sabem que tem um problema sério lá em Mirador, no Parque de Mirador, e lá tem nascente de vários dos nossos rios aqui. O nosso rio aqui, que banha uma grande população do Maranhão, ele está precisando de cuidados, de uma atenção urgente, o rio Itapecuru. Mas lá na Diocese de Zedópolis tem o rio Maracassumé, por exemplo, que outro dia mandaram umas fotos de lá, e o rio está com a cor completamente mudada pelos garimpos da região ali, o azogue e tudo aquilo que eles fazem para poder tirar o ouro, e o resto vai para dentro dos rios. Mas também na região dos lagos, mas também o próprio rio Tocantins e outros rios aqui. Então essa é uma realidade que nos preocupou. Então vamos focar a questão da água, porque a gente precisa trabalhar. Então o objetivo maior é nos dar conta dessa realidade da água no nosso Maranhão, os aquíferos que aqui nós temos, as bacias que aqui nós temos, ameaçadas, inclusive pela mineração também, vocês sabem dessa realidade aí, Então, o objetivo é que a gente se dê conta dessa realidade aí e nos sensibilize de que é necessário uma mudança de postura, uma mudança de posição, seja das pessoas que exploram e usam a água como um bem simplesmente de comércio para venda, e nós que consumimos água de péssima qualidade. Então a gente se sensibilizar dessa realidade aqui, e aí vamos tentar apontar caminhos para a gente trilhar e que venha responder a essa questão aí do que nós podemos fazer para melhorar essa realidade. E graças a Deus que no nosso plano regional de pastoral, nós já realizamos aqui, Dom Bambu, a Assembleia Regional de Pastoral no mês de julho, e lá nós temos como um dos objetivos trabalhar a pastoral da ecologia integral, trabalhar a casa comum. Então, graças a Deus, antes mesmo da gente celebrar a Romaria nesses dias, nós já colocamos no nosso plano de pastoral do Maranhão que a gente vai se preocupar e ver o que podemos fazer com o meio ambiente, ecologia integral, incluindo aí a própria água e os povos que nós precisamos dessa água, particularmente os povos tradicionais. Dom Sebastião se referiu aqui à ecologia integral do plano de pastoral. Aproveito para dizer, ele agora preside uma comissão especial para ecologia integral e assuntos de mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Exatamente porque nós precisamos sempre pensar. Há uma questão de conscientização cidadã. Há uma questão que é técnico-científica, que nós precisamos entender todo o movimento, toda a configuração da Casa Comum. E há uma questão legislativa. Quando nós pensamos a questão legislativa e, portanto, da postura reguladora da nossa conduta no tratamento da Casa Comum, no horizonte da ecologia integral, nós temos sempre um longo desafio. Um desafio enorme pela necessidade do entendimento legislativo adequado, por aquilo que o entendimento legislativo permite no modo de tratar a Casa Comum, e aí entrando em toda a questão da economia. Essa é uma grande luta. Não é muito simples e não é tão fácil. Fazer o caminho da conscientização, de acender essas luzes, é um caminho que estamos fazendo, mas é uma verdadeira luta que muitas vezes se transforma numa verdadeira guerra, o modo como se está definindo a economia a partir do tratamento da Casa Comum e aquilo que é a legislação. Portanto, a sociedade inteira precisa compreender, se mobilizar
para sensibilizar de modo que aqueles que têm poder de legislar, aqueles que têm poder de economia, de poder de dinheiro, possam compreender também de modo diferente. E essa é a grande luta e por isso compreendo a importância grande de um evento como esse, que empurra exatamente nessa direção. Bom, meu nome é Zaqueu, sou apresentador da TV Band, Caxias, e a minha pergunta, a minha colocação dessa vez é a respeito sobre os direitos que indica, pelo andar da carruagem, vai acontecer, perder direitos os quilombolas, os indígenas e também as pessoas que não têm terra, são movimentos que não têm terra, estão nessa busca de um pedaço de terra. Na atual visão da igreja, o que a igreja vê a respeito disso? Eu acredito que esse trabalho de vocês, que está sendo feito agora, eu acredito que já também há essa preocupação do futuro, do que vai acontecer no futuro com essa atual administração do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado. Eu compreendo que sua colocação nos põe o horizonte desafiador que nós estamos vivendo nesse momento, sobretudo pensando os direitos que não podem ser perdidos, particularmente em relação às minorias. E isso é uma questão de compreensão, é uma questão também de humanismo. Por isso mesmo nós temos que trabalhar muito, porque muitas vezes escolhas são feitas com justificativas que, no entanto, precisam ser repensadas e colocadas de uma outra maneira. Eu dou aqui um exemplo quanto à discussão que está em curso da perda da filantropia, e aí nós pensamos, por exemplo, o que a igreja faz no mundo da educação para os mais pobres, e com a perda da filantropia ou de modificações determinadas, a impossibilidade de muitos pobres de fazer, por exemplo, faculdades qualificadas. Portanto, essa é uma luta muito grande, que depende de compreensão, e nós, como igreja, participamos, respeitando as instâncias, as competências, mas sempre muito preocupada a igreja nessa perspectiva de dar um novo rumo a essa compreensão, porque uma sociedade justa e solidária precisa ser bem ajustada nas legislações, portanto, no respeito aos direitos e no modo como a organização social e política se faz. Isso era sinal para terminar, não? Nós agradecemos, tivemos o anúncio eletrônico que está na hora de terminar, coisa muito bem. Passamos alguns minutos, mas o que não foi falado aqui, o que não foi dito, nós vamos ter a possibilidade de ver durante toda essa noite. A partir das 17 horas, vamos começar a acolher as caravanas que ainda estão chegando. Já chegou muita gente, desde ontem começou a chegar pessoas para a Romaria da Terra e das Águas. E durante toda essa noite vamos ter a Romaria, onde às 21h30 teremos a celebração da Santa Missa. É uma noite arrojada, de muito evento, de muita organização, com a participação de muita gente. É um espaço também onde aqueles que não têm vez nem voz também vão falar, e também é um momento em que, de profunda solidariedade humana, a Romaria da Terra e das Águas é rica em cidadania, em companheirismo, em oração, em mística e em solidariedade. Fica o convite para toda a imprensa, todos aqueles que vão acompanhar essas entrevistas, fazer presente nesse grande evento do Maranhão, que é a Romaria da Terra e das Águas, hoje no Parque da Cidade, aqui em Caxias. E agradecemos a Dom Valmor, com todos os bispos que fizeram presente nesta entrevista. E agradecemos também a toda a imprensa. Dom Sebastião. A irmã Teia, que está com a gente aqui, ela é teóloga, biblista e grande conhecedora, portanto, dessa temática da água na Bíblia, né? Ela nos ajudou aqui no seminário
que vai nos ajudar também nessa noite a adentrar esse tema. Dizer que na Bíblia é um tema recorrente, importante e até causa de discussão e de briga mesmo, né, por conta de um poço, né, que se fazia, se entupia, né, e tudo mais. Então, se alguém quiser se aprofundar nessa temática, olha, a irmã está aí, pode dar uma boa ideia para a gente sobre isso também. Podemos, talvez de maneira livre, depois a gente desfaz a mesma e irmã Bélia, que fala dessa questão bíblica, a fé, a água, outras dimensões, a partir da palavra de Deus, ela está aqui disponível para atender as eventuais solicitações. Muito obrigado. Obrigado. Sebastião, a reunião vai ser uma meta a ser atingida, naturalmente, tem a ver com essa conscientização cidadã, mas também com a necessária abertura de canais de diálogo com aqueles que tomam decisão, que escolhem, que governam, o que é muito importante e fundamental, pois é preciso uma nova compreensão e um novo modo, porque o cenário de pobreza, de exploração, de modo de tratar a casa comum são cenários muito preocupantes na nossa sociedade brasileira. Por isso um evento desse é como uma chama que se acende para dizer, é preciso prestar mais atenção, não basta tão simplesmente fazer do modo como estamos fazendo, é preciso fazer diferente. E para fazer diferente, compreendendo de modo qualificado qual é o rumo que a gente deve dar. Por isso mesmo, todos nós nos colocamos na condição de aprendizes. Quem governa, quem decide, quem tem poder, quem participa, quem é cidadão e cidadã, somos todos aprendizes, porque precisamos na nossa sociedade, de fato, dar um novo rumo. E um novo rumo só é possível com a aprendizagem de muitas lições que nós não estamos sabendo. Se soubéssemos essas lições todas, não estaríamos com cenários que nos envergonham e que exigem de nós uma nova postura. Seguindo as questões que foram colocadas, a Romaria da Terra ela é portadora de uma simbologia que entra no imaginário coletivo, ela é sem precedente. Aqui no Maranhão se diz que, Ferreira Goulart diz que diga-me quantos teatros há em tua terra e eu dir-te-ei a cultura do teu povo. No imaginário, na produção do sentido que nós encontramos na Romaria, ela é portadora de uma riqueza, porque a igreja ajuda a fazer com que o imaginário coletivo tenha essa dimensão de quê? De olhar para a resistência, de olhar para as coisas que Deus, não somente foi Deus que quis, mas que o povo começa a entender que pode também dar uma resposta, porque a vontade de Deus é que ele se mobilize, que ele tome uma posição. Então, isso, Dom Balboa colocou muito bem. Isso ele é imprescindível para o mundo de hoje. Nós estamos vivendo no mundo da inércia, voltou a era das desilusões. Nós não temos mais. Então a Romaria ela precisa juntar esses elementos para fazer com que o povo tenha consciência de que é um povo de fé e é um povo de luta. Começo essa resposta e depois o Dom Wilson pode completar. Nossa igreja, por isso diz, como diz da opção preferencial pelos pobres, diz também da opção preferencial pelos jovens. Uma opção preferencial pelos jovens, porque os jovens precisam encontrar o rumo de suas vidas. E nós estamos convictos que precisamos oferecer a eles o que de melhor tem e que nós professamos, que é o seguimento de Jesus Cristo. Por isso a igreja se empenha de maneira muito criativa, de maneira desafiadora, exatamente pela velocidade das grandes mudanças, de novas culturas, e ao mesmo tempo sabemos que precisamos deles, porque eles são hoje uma força nascente, importante, fundamental, que a igreja precisa na continuidade da sua tarefa missionária. Existe, portanto, na nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em cada diocese, em cada regional, um grande, embora desafiador, empenho de colocar a juventude nessa perspectiva e de a gente efetivar
aquilo que de fato é uma opção preferencial por eles. Por isso é um sinal bonito de alegria. Muitos jovens participando aqui da 13ª Romaria da Terra e das Águas, mostrando que eles buscam o que precisam encontrar, e o que precisam encontrar é o que a gente tem como igreja, sendo ela depositária, o melhor para oferecer, que é Jesus Cristo, cujo segmento muda a vida de qualquer um de nós. E nessa última sexta-feira, ontem, nós vimos uma mobilização mundial, Fridays for Future, sextas-feiras pelo futuro, milhões de jovens e pessoas no mundo inteiro. E tudo começou com uma jovem chamada Greta, na Suécia, que na sexta-feira deixou de ir na aula, para ir na frente do parlamento, pedir que o governo se posicionasse em relação às mudanças climáticas. Então a Igreja Católica acredita nisso, na força da juventude, nos seus ideais, nos seus sonhos, e que nós nos alimentamos com a fé, com o Evangelho e com a força da organização. Por isso nós vemos com esperança, sim, milhares de jovens participando, porque são as novas gerações que garantirão a continuidade do Evangelho e também da mudança a partir da fé na igreja e também na sociedade. A preocupação cidadã com rumos da nossa sociedade é uma preocupação intrínseca à nossa fé. Por isso, quando nós nos preocupamos, dialogamos, discutimos, mostramos novos rumos, nós não estamos fazendo, como muitos podem pensar e pensam inadequadamente, política partidária. Política partidária fazem os partidos, é tarefa própria da índole dos partidos, a política partidária. O nosso papel, e por isso nós entramos na sociedade com os valores do Evangelho, é chamar para um diálogo e iluminar esse diálogo com algo que antecede, que é muito mais importante do que a política partidária. A política partidária bem feita é importante porque constrói a democracia, porém ela precisa de ter alicerces que lhe deem rumo e não se faça sem rumo, de maneira inadequada, trazendo prejuízos, como nós conhecemos muitos prejuízos da política partidária. Por isso nós precisamos de um parlamento forte, adequado, dialogal, aberto, sensível aos clamores das pessoas. Precisamos de governos, de outras instâncias governamentais, todas nessa perspectiva. E a igreja tem um grande e importante papel. Um papel que vem exatamente de ser depositária de uma fonte, como é a fonte do Evangelho, importante para a moralidade, para dar os alicerces importantes nesse contexto. Por isso nos preocupamos e nos colocamos sempre em diálogo, o que é muito importante e fundamental no contexto da sociedade contemporânea. Se isso está acontecendo, para nós, eu acredito que posso dizer isso em nome de todos os bispos, não tem nenhuma importância, porque a nossa vida tem que ser uma vida transparente, porque esse é um alicerce fundamental da nossa missão e da nossa tarefa. Portanto, cumpre seu papel quem faz isso dentro da legislação e dentro da moralidade. E cumprimos nós o nosso papel de estarmos à disposição sempre a respeito de tudo que fazemos, que somos, e esse é um valor muito fundamental. Portanto, não nos aflige, não nos incomoda, e que isso seja feito dentro da cidadania, dentro da sociedade, do modo adequado, sempre para o bem, sem nenhum sentido persecutório ou qualquer sentido de desmoralização. Porque, afinal de contas, nós nos assentamos num alicerce muito importante. Embora tenhamos os nossos limites humanos, mas nós nos colocamos sempre com muita transparência e muita abertura de coração para diálogos e cooperação. Chegou aqui em minhas mãos uma das pessoas essa pergunta, talvez pode um dos bispos também responder, pode ser mais local. Primeiro, qual o objetivo desta romaria? Outra pergunta que chegou em minhas mãos é que o que essa romaria poderia fazer para diminuir a poluição no rio Itapecuru? Eu queria também que o Dom Valdeci, depois que alguém respondesse essas perguntas, pudesse dizer que essa romaria que acontece dentro do estado do Maranhão, o Dom Valdeci, inclui esse seu bispo referencial das pastorais sociais.
Quais são os gritos maiores existentes no Maranhão, o clamor do povo, o senhor como bispo da referencial dos pastorais sociais, e em que também essa romaria vem em encontro desses clamores? Então, a Romaria da Terra e das Águas é um grande acontecimento na nossa igreja. Sempre penso, é um momento celebrativo, onde trazemos as nossas experiências, onde trazemos as nossas esperanças, onde trazemos também, claro, as nossas dificuldades. E nós sabemos os grandes desafios que existem no Maranhão. Poucos dias, por exemplo, vi uma reportagem se dizendo que 80%, por dados assim colocados, 80% da floresta amazônica do Maranhão já foi devastada, já foi destruída. Então é um grande apelo, mas depois tem outros apelos também. Por exemplo, no que diz respeito ao direito dos povos indígenas, quanta ameaça quanto a este povo, quanta ameaça em relação às comunidades quilombolas, perda de direito, ameaça da própria vida. Se olharmos outra região, nós vamos perceber, por exemplo, o crescimento dos parques eólicos, e isto vem de confronto também com os pescadores e pescadoras artesanais, para dizer que são esses grandes desafios que estão aí. E as pastorais sociais, claro, com todas as dioceses, têm exatamente esse papel importante. A partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir da doutrina social da Igreja, vivenciar esse compromisso. O Evangelho de João, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nesse sentido, nós somos chamados e chamadas como igreja a nos comprometermos com a vida. Então, aonde quer que seja ameaçada, e nós temos esse compromisso na fidelidade ao reino de Deus, no segmento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostrarmos solidários, comprometidos com aqueles e aquelas que não têm vez e nem voz na sociedade. Nesse sentido, eu diria que a Romaria da Terra e das Águas é esse momento celebrativo, esse momento de motivar a esperança na caminhada do povo de Deus, é esse momento importante de dizer que, como igreja, estamos para caminhar junto com aqueles e aquelas menos favorecidos na sociedade. Então, quanto à Romaria, desde 2018 que a gente está nesse processo e realizamos 10 reuniões para que a gente chegasse até aqui. E é claro que um dos grandes objetivos da Romaria é nos dar conta da realidade que nos envolve, né? A realidade nua e crua, como ela nos é apresentada. E ao discutirmos a Romaria da Terra e das Águas, porque vocês sabem que Caxias já realizou uma romaria em 1992 e a temática era água, aliás, era terra. E só depois da de Zedoca é que nós estamos realizando agora a 5ª Romaria da Terra e das Águas e a 13ª no geral, né, de romarias da terra e das águas que se realiza no Maranhão. Então este ano, para essa romaria, a gente preferiu focar no tema da água, pela importância que esse tema tem. E olhando a realidade que nós estamos vivendo e os seminários que nós realizamos, seja o seminário regional, realizado aqui em Caxias, quanto os seminários diocesanos, que todas as dioceses do Maranhão realizaram, nós tivemos uma assessoria única, o Dr. Everton, mas ele particularizava essa sua assessoria na questão da água em cada região. E o que nos veio daí de todos, a gente foi fazer uma síntese de tudo isso, e eu espero que hoje à noite ele faça, dê para a gente essa síntese. É claro que a água é uma realidade que a gente tem que olhar com muita atenção, até porque os nossos rios, as nascentes do nosso rio, vocês sabem que tem um problema sério lá em Mirador, Parque de Mirador, e lá tem nascente de vários dos nossos rios. O nosso rio aqui, que banha uma grande população do Maranhão, ele está precisando de cuidados, de uma atenção urgente, o rio Itapecuru. Mas lá na diocese de Zedoca tem o rio Maracaçumé, por exemplo, e outro dia mandaram umas fotos de lá, e o rio está com a cor completamente mudada pelos garimpos da região ali, o açougue e tudo aquilo que eles fazem, para poder tirar o ouro, e o resto vai para dentro dos rios, mas também na região dos lagos, mas também o próprio rio Tocantins e outros rios aqui.
Então essa é uma realidade que nos preocupou. Então vamos focar a questão da água, porque a gente precisa trabalhar. Então o objetivo maior é nos dar conta dessa realidade da água no nosso Maranhão, os aquíferos que aqui nós temos, as bacias que aqui nós temos, né, ameaçadas, inclusive pela mineração também, né, vocês sabem dessa realidade aí. Então, o objetivo é que a gente se dê conta dessa realidade aí e nos sensibilize de que é necessário uma mudança de postura, uma mudança de posição, seja das pessoas que exploram e usam a água como um bem simplesmente de comércio para venda, né, e nós que consumimos água de péssima qualidade. Então a gente precisa se sensibilizar dessa realidade aqui e aí vamos tentar apontar caminhos para a gente trilhar e que venha responder a essa questão aí, que nós podemos fazer para melhorar essa realidade. E graças a Deus que no nosso plano regional de pastoral, nós já realizamos aqui, então vamos a Assembleia Regional de Pastoral no mês de julho, e lá nós temos como um dos objetivos trabalhar a pastoral da ecologia integral, trabalhar a casa comum. Então graças a Deus que antes mesmo da gente celebrar a Romaria nesses dias, nós já colocamos no nosso plano de pastoral do Maranhão que a gente vai se preocupar e ver o que podemos fazer com o meio ambiente, ecologia integral, incluindo aí a própria água e os povos, né, que nós precisamos dessa água, particularmente os povos tradicionais. Dom Sebastião se referiu aqui à ecologia integral do plano de pastoral. Aproveito para dizer, ele agora preside uma comissão especial para ecologia integral e assuntos de mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Exatamente porque nós precisamos sempre pensar. Há uma questão de conscientização cidadã, há uma questão que é técnico-científica, que nós precisamos entender todo o movimento, toda a configuração da Casa Comum. E há uma questão legislativa. Quando nós pensamos a questão legislativa e, portanto, da postura reguladora da nossa conduta no tratamento da Casa Comum, no horizonte da ecologia integral, nós temos sempre um longo desafio. Um desafio enorme pela necessidade do entendimento legislativo adequado, por aquilo que o entendimento legislativo permite no modo de tratar a casa comum, e aí entrando em toda a questão da economia. Essa é uma grande luta. Não é muito simples e não é tão fácil. Fazer o caminho da conscientização, de acender essas luzes, é um caminho que estamos fazendo, mas é uma verdadeira luta que muitas vezes se transforma numa verdadeira guerra, o modo como se está definindo a economia a partir do tratamento da casa comum e aquilo que é a legislação. Portanto, a sociedade inteira precisa compreender, se mobilizar para sensibilizar, de modo que aqueles que têm poder de legislar, aqueles que têm poder de economia, de poder de dinheiro, possam compreender também de modo diferente. E essa é a grande luta e por isso compreendo a importância grande de um evento como esse, que empurra exatamente nessa direção. Bom, meu nome é Zaqueu, sou representante da TV Band, Caxias, e a minha pergunta, a minha colocação mais uma vez, é a respeito sobre os direitos, como que indica, né, pelo andar da carruagem vai acontecer, perder direitos os quilombolas, os indígenas e também as pessoas que não têm terra, né, são movimentos que não têm terra, estão nessa busca de um pedaço de terra. Na atual visão da igreja, o que a igreja vê a respeito disso? Eu acredito que esse trabalho de vocês, que está sendo feito agora, eu acredito que já também há essa preocupação do futuro, do que vai acontecer no futuro com essa atual administração do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado. Eu compreendo que sua colocação nos põe o horizonte desafiador que nós estamos vivendo nesse momento, sobretudo pensando os direitos que não podem ser perdidos, particularmente em relação às minorias. E isso é uma questão de compreensão, é uma questão também de humanismo. Por isso mesmo nós temos que trabalhar muito, porque muitas vezes escolhas são feitas com justificativas que, no entanto, precisam ser repensadas e colocadas de uma outra maneira. Eu dou aqui um exemplo quanto à discussão que está em curso da perda da filantropia, e aí nós pensamos, por exemplo, o que a igreja faz
no mundo da educação para os mais pobres e com a perda da filantropia ou de modificações determinadas, a impossibilidade de muitos pobres de fazer, por exemplo, faculdades qualificadas. Portanto, essa é uma luta muito grande, que depende de compreensão, e nós como igreja participamos respeitando as instâncias, as competências, mas sempre muito preocupada a igreja nessa perspectiva de dar um novo rumo a essa compreensão, porque uma sociedade justa e solidária precisa ser bem ajustada nas legislações, portanto no respeito aos direitos e no modo como a organização social e política se faz. Então, a gente queria que você desse uma mensagem para o pessoal que está assistindo agora em relação a esse evento. A todo o povo de Caxias e região dizer que essa romaria nos trouxe e nos traz muita esperança de que a gente pode e deve cuidar da casa comum, a terra, um lugar bonito para todos nós vivermos, cada um fazendo a sua parte, e o mundo será melhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Bom, nós estamos aqui com o bispo Dom Sebastião Bandeira, que vai deixar uma mensagem para todos que estão agora assistindo a TV Band. Em primeiro lugar, queremos agradecer ao povo de Caxias que preparou com tanto carinho este momento marcante da Igreja do Maranhão, que é a 13ª Romaria da Terra das Águas. Em segundo lugar, dizer ao povo de Caxias que nós todos do Maranhão estamos juntos na defesa de nossas águas, principalmente do rio Itapecuru, que é esse rio que corta esta cidade. Também ele atravessa a nossa diocese de Coroatá, onde sou bispo, de norte a sul, e o nosso compromisso de que fazer deste mundo um mundo mais humano, que cuida melhor da criação, pensando no presente, no futuro e especialmente dos mais pobres. A vocês, povo de Caxias, que Deus abençoe e continue sempre com a vossa fé e com o vosso compromisso de fazer o mundo melhor. Bom, nós estamos aqui com a irmã Thea Frigéria, ela que é teóloga e especialista em assuntos da Bíblia, não é isso, irmã? Isso mesmo. Bom, como você vê essa romaria da terra e das águas, ela nesse momento em que o Brasil está enfrentando tantos problemas? Como você vê essa a ação da igreja para fazer essa romaria? Porque, vamos dizer assim, nossas raízes e nosso viver estão na casa comum, que é a Pachamama. E a Pachamama, se a gente pensa um corpo, ela tem veias. Estas veias justamente são os rios. A gente, fazendo esta comparação, a água, um corpo, o nosso corpo ele vive porque tem as veias, tem o sangue. Os rios, a água, são as veias da Mãe Terra. Agora, se a gente vê a caminhada do povo de Israel na Bíblia, o compromisso, a luta pela terra, sempre ela é acompanhada pelo compromisso, pela luta pelas águas. Por exemplo, este ano eu estive presente no seminário de aprofundamento que preparava toda a caminhada da Romaria. E a gente refletiu sobre como há uma simbiose entre a terra e a água. A terra sem a água, ela não vive. Também cientificamente, a vida desenvolveu na água. A senhora falou isso a respeito do povo de Israel, que tinha aquele sonho de encontrar aquela terra prometida, teve todo aquele projeto onde teve o libertador, onde teve uma pessoa que se propôs ou foi escolhido de Deus para levar esse povo até lá. Baseado nisso, você vê essa romaria também como um propósito parecido, né? Exatamente. Se você justamente acompanha na Bíblia a história que sai libertado do Egito, ela começa justamente, ou vamos dizer assim, um dos começos justamente a salvação da criança que vai ser Moisés das águas.
porque o faraó tinha dito: joguem os meninos nas águas. E a mãe salva ele das águas. A filha do faraó, que cria depois o menino, tira o menino das águas, ele diz assim: eu te chamo Moisés porque eu te salvei das águas. E toda a história de Israel é marcada por esta presença das águas, porque a água são a vida. Se a gente abre a primeira página do Gênesis, diz assim, que a Ruá, o Espírito de Deus, paira sobre a terra, a água e as trevas. E colocando em comunhão estes três elementos, que nasce a harmonia, que tem possibilidade da vida se desenvolver. E toda depois a história de Israel na Bíblia, se a gente segue esta busca da presença da água, a água ela é um veio que sustenta e que determina a vida do povo de Israel, a própria vida da humanidade. Desculpe, Lincoln. A gente observa também que o próprio Jacó fez um poço, e esse poço durou tanto tempo que até quando Jesus veio, teve aquele encontro dele com a samaritana, né? Era justamente isso que eu lhe queria dizer. Primeiro, os profetas, por exemplo, eles sempre quando falam de uma terra boa, onde possa se viver bem, eles sempre comparam isso com o derramamento do Espírito Santo. A água e o Espírito, que é vida, eles sempre andam juntos. A samaritana, ao poço, ela diz para Jesus: me dá desta água. E depois ela pergunta onde adorar a Deus. E Jesus diz: em espírito e verdade. Quer dizer, saber tirar deste poço, que é a água viva, a força para defender, para cuidar da terra e cuidar da humanidade. Muito obrigado, aprendi muito e eu gostaria de agradecer esse tempo que você tirou para a gente. Muito bem, obrigada a você.